Hora de mais uma entrevista. Araripina Urgente. Entrevista. Eu recebo aqui todas as segundas, né? Esse casal de médicos, doutora Patrícia Luz e doutor Fernando Bezerra, doutora Patrícia gastropatologista, e doutor Fernando Bezerra, o homem é cirurgião oncológico. São referências aqui na nossa região, na medicina. E mais uma vez, vai tirar dúvida, você já pode mandar sua pergunta pelo 9185-1911, você ouvinte aqui do nosso programa. Fique à vontade, doutora Patrícia, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia, meu amigo, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma boa semana aí para todos, né? Vamos começar pé direito. E doutora Patrícia também é endoscopista também, né? Isso, então vamos lá. Doutor Fernando, bem-vindo. Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes, né? Segunda-feira, como sempre, a gente tá aqui batendo ponto, né? E qualquer dia eu vou trazer o senhor no sábado, quando você tiver tempo pra gente falar de política nacional, internacional. Vamos embora, vamos para o debate. Ser grande. Um debate gostoso, né? Se Deus quiser. Bom, doutora Patrícia, a primeira pergunta aqui é de um ouvinte, já tinha sido feita anteriormente, mas ela pergunta sobre a relação do câncer de fígado com a cirrose hepática. Certo, vamos lá. A gente já falou até um pouquinho antes sobre isso, né? Vamos reforçar aqui hoje. O câncer de fígado, qual é o grande fator de risco para o câncer de fígado? É justamente a cirrose hepática. Tanto que muita gente confunde, Roberto, a questão de que achar que cirrose já é câncer, né? Porque tem esse vínculo. Mas não é, uma coisa é a cirrose, e alguns pacientes, né, eles vai ter um maior risco, né, para o câncer de fígado. Então, alguns pacientes vão desenvolver ao longo da doença o câncer hepático, que é o câncer que começa ali no fígado, né? Diferente daquele câncer que o Fernando, por exemplo, pega mais ali, que é o câncer do intestino, o câncer de outro local que vai para o fígado, né, como metástase. Então, a gente está falando do câncer que começa no fígado, e aí o grande fator de risco, sem dúvidas, é a cirrose hepática. E aí, doutor Fernando, como é que faz, né? Porque já está aí com a cirrose bastante avançada para não virar um câncer. Pronto. Na verdade, Roberto, a cirrose, como o Patrícia falou, ele é um fator de risco imutável, tá? Quando a gente fala de câncer, a gente sempre fala de fatores de risco. E existem os fatores de risco que são mutáveis e os imutáveis, tá? Então, vou dar um exemplo de um modo geral, idade, né? A idade, obviamente, com o passar do tempo, né? Todos os dias, Roberto, a gente forma células cancerígenas. Só que o nosso sistema imunológico vai lá e vamos dizer assim, mata essa célula, elimina, né? Isso é todos os dias mesmo, tá? Só que o nosso sistema imunológico bloqueia isso. Porém, com o passar dos anos, né, às vezes há uma saturação de erro no DNA, né? E isso aumenta o risco para alguns tipos de cânceres, tá? De um modo geral, a maioria dos cânceres, com o passar do tempo, com a idade, a gente é que nem carro, né? As peças vão envelhecendo e a gente vai acumulando esses erros e aí aumenta o risco, tá? Isso é um fator de risco imutável, eu não tenho como mudar. Mas, por exemplo, obesidade, né? A gente acabou de falar com uma amiga aqui, Josenberg Laurentino do Senai, né? Fez, né, bariátrica e emagreceu. Então, ele mudou o fator de risco, né? Você tinha obesidade, emagreceu, mudou o fator de risco. Então, a cirrose, eu não tenho como, né? Apenas através de um transplante hepático, né, que eu consigo mudar esse fator de risco, porque eu retiro o fígado doente e coloco no lugar um fígado novo, né? Porém, o transplante, você tem critérios para o transplante hepático, né? Existe uma fila. Então, até o momento que o paciente vai fazer o transplante, ele precisa ficar fazendo acompanhamento periódico, né? Com o hepatologista. E além de tratar, controlar os efeitos da cirrose em si, o hepatologista vai fazer o quê? Vai rastrear lesões hepáticas. Então, com imagens, o paciente geralmente faz um ultrassom a cada 6 meses e a dosagem dos principais marcadores relacionados ao tumor hepático, né? Que é a alfa-fetoproteína e o beta-HCG, né? Principalmente aí a gente vê também por trás, né? O que causou a cirrose se ainda está lá, Roberto? Então, como a gente estava falando até em relação à doença inflamatória na semana passada, né? Tudo que tem muita inflamação é fator de risco para uma célulazinha daquela ali acabar se transformando em câncer, né? Vamos dizer assim, porque está se replicando mais. E o sistema imunológico, às vezes, não consegue combater. Isso, né? O sistema imunológico, às vezes, tem o seu limite ali, né? Então, na cirrose também, se o fator que causou a cirrose ainda estiver lá presente, por exemplo,
a esteatohepatite, como a gente está falando aqui, a obesidade, e essa obesidade, essa gordura no fígado esteja ali ainda dando a inflamação, a hepatite C, né? Então vamos supor que o paciente tem a cirrose, mas a hepatite C que causou essa cirrose ainda está lá presente. Então a gente tem que tratar o processo inflamatório por trás, porque a inflamação sim é uma coisa que dá para a gente reverter, né? A cirrose, o que já foi estabelecido ali de cirrose é uma cicatriz, não dá para mudar a coisa, mas dá para a gente descobrir precocemente, logicamente, né? Depois que a gente sabe que tem cirrose, a gente vigia precocemente, e dá para a gente tratar o fator de inflamação que ainda porventura esteja presente. Agora, doutor Fernando, o senhor falou em fila aí, né? A fila aí para cirurgia, para o transplante, aliás, aí eu me lembrei da fila do INSS, né? Que aumentou, está em 2 milhões de casos. Na questão da fila do SUS aí, precisa de uma cirurgia dessa aí, quanto tempo mais ou menos? Rapaz, Roberto, o transplante funciona muito bem, tá, no Brasil. Graças a Deus, e principalmente em relação a fígado, né? E hoje a gente está indo por ordem de gravidade, né? Por gravidade. Isso. Antigamente era quem chegava primeiro, E o né? Nordeste, Tem órgão disponível? Tem. Por incrível que pareça, o Nordeste, né? Principalmente o estado do Ceará, na capital, lá em Fortaleza, hoje é uma referência para o restante do país. A gente consegue transplantar mais rápido. A gente tem alguns amigos lá das equipes de transplante lá de Recife, né? E eu tive bastante contato, né? Olival, que é coordenador da equipe de transplante do UOC, era meu colega lá na restauração. Diogão trabalhou comigo, infelizmente faleceu, era do transplante português. Dr. César foi meu staff. E então a gente tinha muito contato. E a gente via uma dinâmica muito boa do pessoal do transplante, sabe? Muito boa mesmo, assim, uma eficiência na captação, quando o paciente é um potencial doador, né? A abordagem desse paciente para que a família vá doar. Então, graças a Deus, a gente hoje é referência. Por exemplo, se transplanta mais rápido aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco se transplanta mais rápido do que em São Paulo, só para você ter uma ideia. Agora, com relação à rejeição, doutora, a porcentagem de... Cada vez menor, graças a Deus, os resultados dessa cirurgia, né, do transplante, estão cada vez melhores, né, com as novas drogas, né, que a gente faz para não rejeitar o órgão, né. Então, cada vez está tendo resultados melhores, graças a Deus, Roberto. Vamos botar aqui, tem um ouvinte, a Ana Silvia. A Ana Silvia, ela mandou um áudio, espero que seja sobre o nosso assunto aqui. Vamos ouvi-la. Bom dia, doutor Roberto. Aqui é a Ana da Serra do AP. Eu queria perguntar à doutora quais são os primeiros exames que a gente pode saber se a gente tem alguma coisa como câncer no fígado ou no pâncreas. E porque eu já fiz endoscopia e não acusou nada, tá? Mas eu tenho gastrite nervosa e venho sentindo alguns incômodos, enjoos, um pouquinho de dores. Qual é o exame que a gente deve fazer primeiro? Tenha um bom dia, doutora, e os demais, e ao doutor Roberto, e a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Ana. Meu irmão faleceu com câncer no pâncreas, e ele soube no mês de janeiro, no dia 21 de abril, faleceu. Foi uma doença silenciosa, e quando veio aparecer, ele já estava perto de morrer. Pronto, aí a Ana Silvia, ela é da zona rural. Bom dia, dona Ana. Meus sentimentos, né, pelo seu irmão, primeiramente. Dona Ana, sempre que a gente sabe que o paciente tem um fator de risco intenso para aquela doença, a gente já fica tendo um acompanhamento mais de perto, digamos assim. Então, como a gente está falando aqui, por exemplo, se a gente sabe que o paciente é etilista, ou se ele tem gordura no fígado, ou se tem uma hepatite, a gente vai estar ali sempre fazendo os exames laboratoriais, e aí o grande exame seria o ultrassom para rastreio inicial, né? Tanto para o fígado, quanto para o pâncreas também. O álcool, por exemplo, o cigarro também é um fator de risco para o câncer de pâncreas, né, grande. Então, a gente já fica fazendo acompanhamento mais de perto desse paciente. No caso do pâncreas, principalmente o ultrassom mesmo, né, inicialmente, mas o que vai ver melhor aí, a ressonância magnética, posteriormente. A ouvinte Marilena, ela diz: bom dia, Roberto, sou Lena, do sítio Riacho Fundo, quero parabenizar aí os doutores Fernando e Patrícia, gosto muito de ouvir esses dois, queria saber quais os sintomas para quem tem gordura no fígado. Vamos lá, eu até brinquei um dia desses pelo Instagram, né, com meus alunos, botei um videozinho lá, justamente falando dos sintomas da maioria das doenças hepáticas, que na verdade é não ter sintoma, né? Era eu perguntando justamente para todas
Qual é o sintoma mais importante? Na verdade, não ter sintomas. Então, são doenças silenciosas, geralmente as doenças que acometem o fígado. É tanto que um paciente, por exemplo, que tem hepatite C, a gente sempre tem aquelas campanhas, né, de divulgação, faça o teste de hepatite C, às vezes tem pela prefeitura aquelas investigações de rastreio para hepatite C, porque todas as doenças, na grande maioria, são assintomáticas. Então, os primeiros sintomas é aquela astenia, uma fadiga leve, algumas doenças podem dar prurido, que é a coceira, mas não espere ter aquela icterícia, que é o olhinho amarelo, né, vomitar sangue, barriga d'água, isso é coisa da doença instalada já, da cirrose, da doença mais avançada. Então, no começo, né, no caso da pergunta aí, a esteatose, também é assintomática. Então, você vai ter a gordurinha lá no fígado, essa gordurinha vai começar a inflamar, e aí passa 1 ano, 2, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e aí começa a se transformar em cirrose. Então, não espera. Se tem a obesidade, que é um dos grandes fatores, apesar do paciente magro poder fazer esteatose também, Roberto, mas na grande maioria são pacientes obesos, né? Então, se tem sobrepeso, obesidade, já faz ultrassom, vê se tem gordura no fígado, e aí fica acompanhando com os exames laboratoriais. O Belarmino está dizendo aqui, parabéns aí para os doutores, doutor Fernando, que falou sobre o SUS na semana passada. Pergunta a ele aí, Roberto, a sugestão dele aí para melhorar o sistema único de saúde. Eita, doutor. Belarmino, eu acredito que é a esposa de Fátima, amigo da gente. Eu acredito que seja não. Belarmino, esse aí eu conheço, Não é ele não, é outro. Ô, Belarmino, de toda forma, um abraço, obrigado pela pergunta. Belarmino, seria muita pretensão minha querer resolver o problema do SUS, né? Ter a solução, né? Ter a solução. Obviamente que a gente pensa, né, nas soluções, a gente como profissional de saúde que trabalha, que conhece, na área, né? Mas assim, Belarmino, a gente precisa realmente rediscutir o modelo de oferta de serviço. Eu acredito que o modelo mais adequado, que é o que já funciona, não é? Eu detesto essa história de importar modelos, né? Importa o modelo pronto da Europa. Veja, é outra cultura, é outra realidade. É outra realidade. Mas os modelos que funcionam, né, são modelos parecidos com o INSS, Roberto. Tem que ter cuidado, né, para não... para ninguém roubar aí mais de 200 bilhões, mas é um modelo de contribuição, né? Infelizmente. Por que eu digo que infelizmente? Porque a gente já é sobrecarregado demais por imposto. Porém, a saúde é extremamente cara. E eu estou falando não é dos profissionais não, tá? O profissional é o elo mais barato, tá certo? Se você for olhar dentro de um hospital, o maior custo é com folha de pagamento. Mas qualquer empresa, eu acredito que a Arari FM aqui, o maior custo dela seja a folha de pagamento também. Então, em qualquer empresa, o maior custo é a folha de pagamento. Isso é uma coisa quase que precisa ser nem administrador para entender isso. Quando eu falo de custo, é custo material mesmo. É prótese, é órtese. Porque, a bem da verdade, Roberto, hoje ninguém morre, Belarmino, ninguém morre mais de dor de barriga e catarro, não. Como antigamente, né? Exatamente. Hoje a gente trata isso aí com a facilidade maior do mundo. Às vezes não precisa ir nem no posto de saúde, tá? Então as pessoas hoje morrem de infarto, AVC, de câncer, de acidente grave, de uma cirrose, precisa de um transplante. E esses tratamentos altamente tecnificados, né, eles são muito caros. Por quê? Porque o custo de um stent, ele não é em real, ele é em dólar. Então o preço que o cara paga lá nos Estados Unidos, paga aqui no Brasil, não adianta, né? Assim, a China veio, barateou muita coisa, mas ainda assim, esse custo é muito alto. Então, assim, a gente precisa começar a pensar, Belarmino, na questão de financiamento do SUS. Essa, na verdade, é a grande questão. Porque, por exemplo, quanto daria para financiar o SUS, tirando de cada trabalhador aí, 50, 100 reais? Depende, né? Depende do nível de assistência que a gente está falando. Eu tenho uma amiga, inclusive hoje ela está no Albert Einstein, lá em São Paulo. Ela é da equipe de robótica de lá, Cecília, Patrícia conhece. Ela passou um tempo na França, no transplante hepático lá da França. Ela fez residência comigo. E lá na França, por exemplo, o trabalhador, ele paga, assim como você paga o plano funerário, já vem descontado do salário. Então, só que lá tem um nível A, B, C, D, tá certo? E aí o trabalhador escolhe, não, eu quero pagar o nível A, quero pagar o nível B, o nível D, o nível C. Funciona como uma previdência, assim como a gente paga aqui o INSS sem descontado. E aí quando o camarada adoece, quem paga o nível A tem acesso ao hospital X, Y, Z.
Agora sim, você tem assistência. Tá certo? E Você lá tem é outro nível. E lá, né? assim, Roberto, o nível de assistência no Brasil hoje, Belarmino, é altíssimo. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, a tuberculose, né? O Brasil, a tuberculose hoje é endêmica, tá certo? No Brasil, qualquer pessoa com tosse por mais de 2 semanas, tem muita gente que vai se assustar aí, mas qualquer pessoa com tosse por mais de 2 semanas, ela Tosse já é um produtiva, né? candidato, tosse produtiva, ela já é um candidato ela já tem indicação para rastreio de tuberculose. Só para você ter uma ideia, você sabe quais são os 2 únicos países do mundo que tem ainda tuberculose? Brasil e Índia, meu amigo. Nem na África é desse jeito, é um absurdo. Então é essas coisas que a gente precisa pensar. Para fechar aqui, o Tony diz, bom dia, eu me chamo Antônio, quais os procedimentos quando nos exames dá uma taxa elevada de proteína na urina, doutora Patrícia? Uma taxa elevada de proteína na urina pode significar que você tem uma hipertensão descompensada, uma diabetes que está descompensada e que já está levando a dano renal. E ele é um cabo novo, ó, né, assim... Muito novo, muito novo para ter problema aí já no rim, né? Então, cuidado aí com a pressão, ver como é que tá as taxas, principalmente da glicemia, né, da diabetes, porque pode estar tendo já alguma lesão renal. É um cabo novo, mas também não é muito novo, não. Então, né, exatamente, como a Patrícia falou, né, investigar se não tem outra causa, né, existem as nefroses, né, mas as doenças primárias do rim também. Mas geralmente, Tony, você provavelmente é portador de algum fator de risco para agressão renal. Os principais são diabetes e hipertensão. Né? E aí o tratamento, inclusive essa proteinúria, ela pode ser revertida em 100%, né? Apenas com medicação básica. Né? No posto de saúde mesmo, o médico do posto, ele é habilitado para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, revertendo esses fatores de risco e fazendo medidas que a gente chama de nefroproteção, você consegue reverter. Roberto, só um alerta, tá, para as pessoas. A principal causa hoje de cirrose não é mais cachaça, não. A doutora Patrícia já falou aqui. É gordura no fígado. E o principal fator associado à gordura no fígado é obesidade. Tá? Então, hoje, o principal fator de risco para a cirrose é gordura no fígado. Estou dizendo isso para as pessoas se cuidarem, viu? Vamos se alimentar bem e fazer exercício, né? Além do cabo, quando o cabo... Eu tô emagrecendo, né, Roberto? Tá vendo aí? O cabo vai emagrecendo, vai ficando bem bonitinho, né? Fazer aquele rastreiozinho inicial, né? Se tem gordura no fígado, se tá obeso, faz ultrassom, vê se tem gordura no fígado. Se tem gordura no fígado, fazer aqueles exames de rastreio que a gente faz laboratoriais para ver se tem alguma inflamação já, se dá andamento a isso, resolver, né? Para não deixar ali a coisa ficar silenciosa, dizer, eu tenho até gordurinha no fígado, mas só uma gordurinha, besteira, só uma gordurinha, besteira. A maioria das pessoas tem e não dá problema, graças a Deus. Mas tem um percentual ali que vai ter sim um problema grande. E como tá para encerrar, você já tá, né? Tá encerrando aqui. Mandar um abraço pro pessoal do bloco lá do Santa Maria. Sim, né? Rapaz, o pessoal do bloco lá, o pessoal é animado, viu? Com certeza tá ali escutando. Vinícius também tá nos escutando hoje, viu? Ele disse que acordou cedinho, passou gel no cabelo, tá todo bonitinho lá sentado na frente do rádio. Abraço, doutor Vinícius. Hoje eu também acordei cedo, como sempre, já lavei os pratos, varri a casa. Só não enchi as garrafas. Rapaz, segundo você, depois você encheu. Mas eu não vou dizer aqui ao vivo como foi, não. Pela caridade. Obrigado, doutora Patrícia. Obrigada, Roberto. Sempre um prazer estar por aqui, meu amigo. Um abraço. Obrigado, doutor Fernando. Um abraço, Roberto. Um prazer sempre estar por aqui. Vamos ao intervalo, já tem Fredson Paiva e vamos falar sobre economia também com o meu amigo Doginan Reis. Intervalo. Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. Você não está ouvindo bem? Quer ouvir melhor? Dr. Júlio Esquizá pode te ajudar. Adquira seu aparelho auditivo da marca Signia. Essa mesmo, a melhor marca em aparelhos auditivos da América Latina e a terceira marca do mundo. Compre e parcele em até 30 vezes sem juros no boleto da empresa ou no cartão de crédito. Dr. Júlio Esquizá atende na Clínica Imediata Saúde, Araripina. Na compra do aparelho auditivo, ganhe o exame de audiometria, retornos e acompanhamento especializado. Telefone para contato 87 9
9117 1310. Acompanha lá no Instagram, @Sonitos Aparelhos Auditivos. Araripina agora tem uma das academias mais modernas do Nordeste brasileiro. Eu estou falando da Academia Fitness Exclusive, trazendo novidades e inovação para a região do Araripe. Estamos em Araripina, Crato e Juazeiro do Norte. Somos uma das maiores redes de academias do Nordeste. E a nova filial fica na Antônio de Barros Muniz, em Araripina, por trás da Igreja Matriz. Faça-nos uma visita, você é o nosso convidado. Farmácia Santa Maria, Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida. Onde você encontra medicamentos, cosméticos. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, Araripina. Fones 3873-1863. Dona Lourdes e Alanilton agradecem a preferência. Farmácia Santa Maria. A Farmácia Santa Maria agora trabalha com delivery. É só ligar 879-9181-4410 ou 879-9910-5348. E foi divulgada a agenda de atendimentos da Clínica Ter Mais Saúde para essa segunda-feira. Dr. Francisco Eudes, oftalmologista, Dr. Pedro Coelho, ortopedista, doutora Zaira Reis, fisioterapeuta. A Ter Mais Saúde fica na Antônio de Barros Muniz, ao lado da Ótica Seu João. Informações sobre laboratório, consultas, exames e cirurgias pelo 879-9656-0659. A médica especialista em geriatria, doutora Luciana Luz, avisa que está atendendo em Araripina, na Clínica do Coração. Ela atende pessoas a partir dos 40 anos, tratando artrose, osteoporose, Parkinson, Alzheimer, fadiga física, fadiga mental e terapias injetáveis. Agende já sua consulta pelo WhatsApp 87-99160-9409 e 89-99415-0623. A próxima data de atendimento da geriatra doutora Luciana Luz na Clínica do Coração será no próximo dia 7 de junho, um sábado. Mercadinho Bom Preço, localizado na Serra da Torre, no loteamento de Zé de Toinha, em Araripina. Funcionando das 6h30 da manhã até as 21h30, com delivery grátis, de domingo a domingo. O botijão do gás secou? Liga para o Mercadinho Bom Preço, que vamos deixar na sua residência e ainda trocamos com segurança. Mercadinho Bom Preço, o lugar certo para você comprar barato na Serra da Torre. Telefone 87-991-27-7120. Organização Gerlândio e Francineide.